Olá, meus irmãos, olá, meus amigos da Igreja Adventista da Meu Caminho. Estamos aqui para dar continuidade à jornada, dos 10 dias de orações que a Igreja Adventista está fazendo entre o dia 22 a 2 de março. Mas aqui na nossa igreja iniciou dia 23 e vai até o dia 3 de março, Até domingo que vem haverá o encerramento. Quero agradecer ao convite da irmã Cris, que me colocou na escala para trazer o tema Vencendo no Sofrimento. Um tema muito sugestivo para mim, porque venci muitas vezes no sofrimento. Mas essa vitória não dependeu só das minhas forças, essa vitória não dependeu só do meu querer, porque foram situações difíceis de ser resolvidas por mim, não que minhas forças estivessem esgotadas, mas porque existiam pedras gigantes, muralhas enormes à minha frente, que eu sozinho não poderia vencer, deslocar, remover aquilo que me impedia de avançar e ser vitorioso. E é justamente tratando sobre este assunto que eu quero trazer para você essa temática, Esse estudo de hoje. É possível vencermos sozinhos? Eu não quero opinar, eu quero deixar a palavra de Deus revelar para mim e para você como tudo é possível, quais ou o que pode fazer que venha nos levar a um resultado positivo no fim de todo esse trajeto. Quero dizer a você, amado irmão da igreja, a importância de você estudar este livro, essa cartilha, que com certeza foi fornecida a todos da igreja, Essa cartilha, temas muito edificantes e abençoados, Para que possamos, através desses estudos, nos fortalecer cada vez mais. Eu gostaria só de fazer uma oração, porque eu vou abrir a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia, você abre aí também, Salmo 86:15 já. Enquanto nós fazemos uma pequena introdução, dessa temática de hoje. Querido, maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade, Pai, de trazer ao conhecimento de todos o teu pão, que vai nos reavivar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e que nos leva a um relacionamento maravilhoso com a família, com a sociedade, entre irmãos. Que o teu Santo Espírito venha nos preencher, nos dar sabedoria para falar da temática de hoje. Fica conosco, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vivemos, irmão, num mundo onde todos nós temos sofrido por algum motivo. Temos passado por sofrimento, por angústia, por dor. Também temos passado por falta de fé. Muitos já se encontram sem esperança. E esses sofrimentos têm alcançado muitos corações. E esse sofrimento traz muito mal a todos nós. E outra coisa, não escolhe pessoas e nem classes sociais. O sofrimento chega a pobres e ricos, pretos e brancos, enfim, não faz acepções de pessoa. Todas as raças, todas as classes são fortemente atingidas por esse sentimento.
sofrimentos. E tudo isso traz graves consequências na nossa vida. Será que podemos vencer sozinhos? E se podemos, porque permitimos que essas consequências chegassem até nós, tomasse o controle da nossa vida e levasse à ponta de um abismo para nos destruir de vez? Então convido você nesse momento para que a Bíblia responda se somos capazes de ser vencedor sem buscar ajuda. Salmo 86:15 diz assim, vamos ler aqui Salmos 86:15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graças, paciente e grande em misericórdia e verdade. Então o salmista anuncia aqui que temos um Deus de compaixão, que é bondoso, que é solidário, que é piedoso e que se importa conosco, com os nossos sofrimentos. Ele está sempre ao nosso lado. Afinal, o nosso ajudador, o nosso consolador, ele é onipresente. Só que muitas vezes não conseguimos enxergar a sua presença. Tem um conselho de Ellen White que está na aplicação pessoal, na página 17 da cartilha. Eu peguei alguns conceitos e fiz um resumo, tá, irmão? Não coloquei tudo não, porque senão ficava muita coisa para ser lida. No livro sagrado fica claramente anunciado que Jesus sempre estará por perto em nossas horas de dor. Ele nos abriga em seus braços e cuida de nossos ferimentos. Outros podem até passar de largo, mas Jesus, ele nunca fará isso. O melhor de tudo é que ele está atento a tudo que passamos. Ele não nos deixa sozinhos. Se ele não viesse, mesmo que Cristo não viesse lhe socorrer, certamente enviaria anjos, como já fez no passado, e fará quando necessário for, porque ele é poderoso e tudo pode agir, tudo pode fazer em nossas causas. Aí eu pergunto a você, quais são as tuas lutas? Qual o tamanho da muralha que você se encontra? Você está no abismo? Levante a mão para o céu, peça socorro. Isaías 59, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: a minha mão não está encolhida que eu não possa te salvar, e nem surdos meus ouvidos que eu não possa te ouvir. Mas as vossas transgressões fazem separação entre eu e vós, para que eu não vos ouça. Muitos de nós cristãos, quando encontramos diante de uma situação adversa que foge do nosso controle, que foge de nossas forças, o nosso eu parece que ainda continua, florido, e nos impede de querer pedir ajuda àquele que está pronto 24 horas para nos ajudar, porque ele se importa conosco. Ele que é o nosso melhor. Por quais motivos você está chorando hoje? Está difícil seguir em frente? Está sem força e sem esperança? Não consegue vislumbrar o amanhã? Busque o Senhor hoje, invoque a sua presença, ajoelhe-se e ore a Deus. Muitas vitórias aconteceram no passado, e o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e do amanhã.
Será que a sua soberba endurece os seus joelhos ao ponto de não querer fazer um ato de humildade ao se curvar diante de um Deus? Deus, irmãos, Ele já provou o quanto ama todos nós, o quanto deseja o meu melhor e o seu melhor. Estamos sofrendo hoje, estamos chorando hoje, estamos impossibilitados de seguir à frente por causa de escolhas erradas na vida. O passado de ontem que você achava que era glorioso, sem a presença de Deus, torna você frágil no presente e vai te destruir um pouco mais no futuro. Será que hoje não é dia de você refletir melhor aonde você quer chegar? Será que hoje não seria um dia de você vencer este mal que te arrodeia a todo instante e invocar a presença daquele que, quando ele chega, o mal pega o beco, irmão, se afasta, desaparece, porque ele é poderoso. O livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, é o manual para todo ser humano que desejar ser vitorioso. Esse livro revela a quem devo buscar e quem de fato poderá me dar vitória em face de uma luta impossível de ser vencida sozinha ou sozinha, sozinho ou sozinha. Uma luta difícil para o homem, para a mulher, para a família, onde o inimigo faz presença e quer destruir. Às vezes não compreendemos porque muitas coisas estão acontecendo na nossa vida conjugal, familiar, pessoal, profissional, comercial. Estamos focados na libertinagem de um mundo e não na liberdade de um mundo, aonde Deus é o governante da minha vida e da sua vida. Então, quando Ele não está, eu vivo em libertinagem. Eu saio de um caminho de luz para trevas. E aí a consequência é aquela não esperada por mim e por você. Quem esteve? Aí eu lhe pergunto, se você acha que Deus não aparece na hora que nós mais precisamos, se você acha que Deus não está ao nosso lado, eu vou lembrar dois fatos importantes aqui. Quem esteve na cova dos leões, quando Daniel foi jogado para ser devorado, e nada lhe aconteceu. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Quem foi o quarto homem que o rei enxergou dentro da fornalha e que nada aconteceu na vida deles, sim, nem um fio de cabelo foi queimado, porque aqueles homens não se curvaram a um decreto do rei Nabucodonosor para adorar a sua imagem. Quem apareceu? Tanto no caso de Daniel como dos seus. Eu só estou citando esses dois, tem muitas coisas que poderiam ser colocadas aqui, irmãos. Mas é porque eu estou botando dois pontos que não tem como você fugir. Foi Jesus Cristo, Filho do Homem, que apareceu tanto para Daniel, tanto para os 3 amigos de Daniel. Se você não crê que Jesus pode ser a solução para as dificuldades que você está enfrentando, para te tornar um vencedor, você precisa estudar mais essa palavra. Você precisa pedir ajuda. E
nós estamos aqui para lhe fortalecer. A Igreja Adventista da Abel Cabral tem pessoas muito capacitadas, irmãos, para te fazer fortalecer, crescer em conhecimento e espiritualidade, e também ser o soldado para levantar aqueles que se encontram caídos. Não pelo seu poder, não temos poder para isso, mas pelo agir de Cristo na vida de cada um desses que apresentamos a Ele. É fundamental manter relacionamento, comunhão e missão na obra de Deus. Isso gera intimidade. Gênesis 6, verso 8. Portanto, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Noé não estava passando por uma dificuldade, mas Noé pregou 120 anos para aquelas pessoas que estavam em dificuldade, estavam vivendo da mente corrompida, estavam vivendo de todo tipo de depravação. E eles tiveram a oportunidade de pedir socorro aos céus, porque foi apresentado por Noé, e recusaram. Preferiram viver a vida que vinha vivendo. Viveu uma vida de fantasias e ilusões. Mas Noé não. Noé sempre esteve com os olhos fitos no céu. E o Deus maravilhoso que está no seu santo templo, que diz que cale-se diante dele toda a terra, viu Noé, que era um homem obediente, um homem que seguia à risca as suas instruções. E Noé foi achado graça diante do Senhor e foi poupado do castigo do dilúvio. Mas todos aqueles que não recorreram a Deus, preferiram viver o seu eurocentrismo, acabaram morrendo afogados nas águas. O restante da história todos nós já sabemos. Um conselho de Eloite, e gratidão pelas bênçãos, página 16 da cartilha. Jesus Cristo, Ele quer que olhemos para cima e contemplemos a serena face do amor. Lindo isso, né? Jesus Cristo se põe ao lado de muitos, cujos olhos estão tão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discernir. Ele deseja nos tomar pelas mãos para que olhemos com fé simples, permitindo que Ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores, tristezas e provações. Ele nos amou com amor eterno e com sua bondade nos atraiu. Jesus Cristo, Ele nos erguerá acima da aflição e perplexidade do dia a dia ao reino de paz. Se você está vivendo um inferno na sua vida, seja familiar, pessoal, espiritual, moral, ética, social, você quer encontrar paz, Jesus Cristo diz: eu vos dou a paz. Uma paz que você jamais encontrará no planeta Terra. Encontrará no planeta Terra. Essa paz, ela é intransferível. A paz que Cristo nos dá quando Ele está em nós, você é capaz de, com um sorriso, andar, mesmo em meio a grandes desertos, em meio a muita angústia. Você sorri, porque você sabe que, estando em Cristo, a paz está consagrada para você. Esteja você vivo, ou esteja você já no descanso do Senhor, essa paz te acompanha, porque ela é única, ela é sua, ela é intransferível. Quando temos essa paz, mudamos muitas coisas, inclusive as atitudes de caráter, de moralidade, cresce em nós
compreensão, perdão, e o amor espontaneamente é estimulado e é compartilhado com outras pessoas, ao ponto de dizerem: este ou esta são testemunhas de Jesus, são homens de Deus, são mulheres de Deus. Você compreende isso? Muito embora não venham dizermos, mas para Deus está havendo mudança naquele filho, naquela filha que Ele tem prazer de ver. Lembra da historinha que tem na cartilha, no tema de hoje? Que um pai leva o filho ao hospital. Eu resumi que, assim como aquela criança que sofria com a sua enfermidade, precisava ser curado, e seu pai teve atitude e buscou fazer o melhor para o seu filho, mesmo sabendo que o seu filho iria sofrer com dor e cirurgia. Seu filho não buscou encontrar em seu pai a segurança que necessitava diante do quadro adverso, porque ele estava focado no problema. O medo cegava ele. Ele nem percebia que o pai estava todo o tempo ao seu lado, ao ponto de dizer: como um pai que me ama me leva para que outras pessoas me façam sofrer. O pai levou ele, mesmo sabendo das consequências que eram necessárias para obter vitória. E não foi assim que Jesus fez por nós, que Deus fez por mim e por você? Vamos ler aí João, capítulo 3, verso 16. Essa é a prova do cuidado de Deus, do amor de Deus conosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos permite passar por desertos, dificuldades, transições que muitas vezes nós não gostamos de passar, de vivenciar, mas perceba, Cristo passou por todas as situações adversas, não é? De humilhação, perseguição, fome, mas o Filho, ele desceu à sepultura por 3 dias, mas ressurgiu, possibilitando eu rasgar o decreto de morte que existe em mim, em você, em cada um de nós, por causa do pecado original. Perdemos a patente, a credencial de pessoas imortais, porque o pecado gera morte. Mas Cristo gerou vida, dando a sua vida por cada um de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque fez um plano que só Cristo podia fazer para nos dar a vitória naquele grandioso dia que está por vir. Essa é a grande prova de amor. Olha o cuidado que Deus teve com cada um de nós, porque o pecado passou de pai para filho, e passou e adentrou em todas as gerações. Até o último dia desta vida haverá pecadores na terra. Muitas vezes somos capazes de pensar, assim também como um pai que diz nos amar e nos permite atravessar por tempestades, deserto, dor, sofrimento, etc. Lembra que Deus, muitas vezes, é nessas situações adversas que muitos dobram os joelhos e recorrem a um Deus que não valorizava, que recorre a um Deus que não tinha sentido, significado algum, e que nunca buscaram ler a sua palavra, o manual para cada um de nós. Mas Deus existe e Ele está ao nosso lado. É um Deus que prova nos amar, e o seu amor é incondicionalmente, mesmo em meio às nossas fraquezas e quedas.
Ele provou que nos ama. Ele provou para aqueles que viram o seu olhar, para aqueles que zombam, que Ele enviou um filho para morrer por mim e por esses que ignoram a existência de um Deus, de um Cristo que se de um Deus Filho que se fez homem, que ministrou, que curou, que pregou, que fez obras maravilhosas nesta terra, exaltando um Deus que existe no céu. E muitos não valorizam na alegria, não é? Mas no sofrimento ele é lembrado. Eu vou abrir uma aspa aqui para o problema da Covid. Muitas pessoas correram nas ruas, nas calçadas, para orar a um Deus. Será que não era uma oração de temor? Com medo da morte? Não com medo da doença, enfim? Eu apostava que quando a Covid baixasse, essas pessoas voltavam a viver o rumo que viviam antes. As igrejas estão se esvaziando. Muitos que estavam na igreja saíram, outros estão vindo. Isso é profético. Muitos que se encontram hoje deixando a igreja estão cruzando com aqueles que estão voltando para a igreja ou indo a primeira vez aceitando Jesus porque sabem que o mundo está apodrecido e que não há mais tempo a perder. Amados, Satanás quer nos levar a pensar que é Deus o autor do pecado, do sofrimento e morte. Cuidado com isso. Ele é o pai da mentira e não há verdade nele. Pelo contrário, o seu papel, além de pregar, ser pregador de falsas promessas, é mentir também. É te levar a acreditar em algo que ele não pode oferecer. João 10:10, não é? Fala que ele vem para matar, roubar, destruir. O seu papel é ele. O seu papel é esse: nos colocar para longe de Deus, tirar Jesus do centro e fazer nascer em você um Deus tão poderoso quanto ele imaginava ser. Quando ele, lá em Isaías 14, 13 a 14, eu acho que a passagem é essa, mostra que ele queria assentar um trono acima das alturas do céu e ser tão conhecedor como Deus. E foi justamente isso que ele ofereceu a Adão e Eva. Se fizesse uso, não é, naquilo que Deus disse que não nem tocasse, ele trouxe a ilusão de que eles se provassem do fruto, ou seja, se avançasse naquilo que Deus disse que não era para avançar, seriam tão conhecedores do bem e do mal quanto da mesma forma que Deus, por ilusão. Qual foi o resultado? Ambos foram destituídos da presença de Deus. Adão e Eva perderam o paraíso e ele perdeu o paraíso celestial, foi jogado para a terra. E aqui na terra, Apocalipse 12, de 7 a 9, verso 12, diz algo interessante. Olha aqui. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu, guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Satanás e agora um terço dos anjos foram arrastados, foram expulsos da mansão celestial e vieram para a terra. Quando você lê o verso
verso 12 diz assim: por isso festejai os céus, e vós, os que habitais nele, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amigo, Satanás, ele tem desejo de ira, de vingança. Ele é destruidor da mente, do corpo, do todo do ser humano. Porque ele sabe que eu e você pertencemos a Deus. E que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E ele tem oferecido, ele tem manipulado muitas fórmulas e coisas neste mundo para que eu e você venhamos a ser destruídos. Deus fala que é bom para que tenhamos vida. E ele oferece coisas maravilhosas, gostosas, para nos matar aos pouquinhos. Cuidado com ele, cuidado. Ele quer lhe tirar das fileiras dos eleitos e vencedores com suas falsas promessas, assim como iludiu Adão e Eva no passado. Ele quer tirar você da mansão celestial que é prometida por Cristo Jesus, ao dizer que ia para a casa do Pai preparar moradas e que viria outra vez, a grande promessa do Evangelho de Jesus. E ele quer te levar com suas falsas promessas para se juntar a ele no lago de fogo e enxofre que foi preparado para ele e seus anjos, os demônios. Qual o desejo de Cristo para você? Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Irmão, não brinque, não durma no ponto. Hoje é mais um dia de oportunidade para você se retratar, se voltar a Deus. A eternidade é real. E você tem duas opções para uma escolha. Primeira opção, você quer escolher fazer parte de um povo chamado de santo, e que Satanás tem raiva porque não consegue arrastá-lo para o adorá-lo, como fez um terço dos anjos do céu, e que passaram o adorar. Ou você prefere ter uma atitude de fé como fez tantos, como Zaqueu, por exemplo? Porque eu selecionei Zaqueu porque eu achei bacana a história de Zaqueu, e ter um encontro com Jesus, e ter um coração transplantado, ter seus pecados perdoados, e ter uma oportunidade de um novo recomeço, e sob o olhar de Deus desde o seu santo templo. E naquele dia do advento do Senhor, você podia ouvir da própria boca de Cristo Jesus o que está anunciado em Mateus 25:34. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha a diferença. Olha aqui a diferença. Você quer uma ilusão ou você quer viver uma realidade no teu futuro ao lado de Deus? Amados, não espere ouvir a mais triste frase saindo da boca do reto juiz. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. O que te impede de avançar e ter um encontro com Jesus? O que te impede é você que já é da igreja ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Peça ajuda, irmãos. Peça ajuda ao pastor. Nós temos dois. Procure os pastores, conte a sua dificuldade, conte a sua situação, mas não decline, porque Satanás quer justamente travar você. Mas Jesus disse que a mão dele não está encolhida, que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos. Estamos finalizando. Que possamos nos encher de esperança na fraqueza, na dor,
e até mesmo na hora da morte decretada diante de uma perseguição, ou quando tentarem calar a sua voz. Que possamos agir com fé, esperança, como fez o apóstolo Paulo ao descrever ao irmão Timóteo em sua segunda carta, capítulo 4. Vamos lá? 2 Timóteo. Cadê você, Timóteo? Não marquei, mas já achei. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Paulo estava muito próximo de descansar no Senhor. Mas Paulo diz para mim e para você: busque força na fraqueza, na perseguição, porque ele revela para mim um Deus que está por vir para entregar a sua coroa também. Você deseja a volta de Jesus? Você deseja receber a coroa? Não permita que nada e ninguém roube de você a sua coroa. Ela foi feita com a medida da dimensão de sua fronte, e somente você poderá fazer uso dela. Ela é sua, é exclusiva, ela é intransferível, só você pode rejeitar, só você. Ela é sua. Deus não obriga ninguém a aceitá-la. Saiba que Cristo usou uma coroa de espinho por você. Muitos que sofrem hoje sem Deus em sua vida e escolhem o mal que semeou, mas também podem encontrar refúgio hoje mesmo, agora, no Senhor. Basta invocá-lo nesse momento. Deus deseja que você volte aos seus caminhos e, como um Deus de amor paciente, amoroso, quer lhe conceder o maior prêmio oferecido ao ser humano remido: perdão, colo, amor e graça por meio de Cristo Jesus. Vá a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Assim como eu, você deseja se levantar hoje, pegar a sua Bíblia, estudar, orar, se curvar diante daquele que tudo pode fazer para estancar teu sofrimento. Lembra de Zaqueu que eu citei aqui? Zaqueu era um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo tinha angústia no seu coração. Queria conhecer esse Cristo maravilhoso que tanto via falar. E por ser de pequena estatura, teve uma atitude, subiu numa árvore. E quando Cristo vem com aquela multidão, não é? Ele para exatamente onde se encontra Zaqueu. E ele chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, quero ter contigo. E ali nesse encontro de Zaqueu com Jesus Cristo, aquela angústia de Zaqueu acabou. Jesus fez um transplante de coração, e se tem alguém que entende de coração, chama-se Jesus Cristo. E Zaqueu se tornou um novo ser humano, com certeza. Se você está sofrendo hoje, eu não sei qual é o teu dilema, teus problemas, faça como Zaqueu. Tenha uma atitude, invoque Cristo Jesus, porque Jesus sabe onde você se encontra no meio desta sociedade, assim como sabia onde Zaqueu se encontrava, em cima de uma árvore. Ora, se Jesus sabe onde Zaqueu estava, numa árvore, imagine você. Agora, os teus problemas que lagrimejam teus olhos, embaçam teus olhos, e você mantém o foco no problema, realmente você não consegue enxergar Jesus, mas Ele está ao teu lado, esperando para tocar em teu ombro
Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de colaborar com essa jornada dos 10 dias de oração, levando as pessoas à edificação da Tua Palavra, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos tirar da lama, do fundo do poço, e nos erguer novamente em meio a uma sociedade que zomba, que grita, que humilha os Teus seguidores, as Tuas testemunhas. Mas tudo isso não significa nada para aqueles que têm Cristo Jesus em sua vida, porque algo maior será contemplado por aquele que é seguidor de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos ministérios, abençoa os hospitais e as clínicas, abençoa os nossos irmãos e amigos e familiares. Dá providência, Senhor, a todas aquelas orações que têm sido aclamadas a Ti. Que o Teu nome, a realizar cada cura, cada milagre, possa ser exaltado nesta terra para todo sempre. Amém. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês que assistiram o vídeo da temática Vencendo o Sofrimento. Desculpe. Que Deus nos abençoe. É isso aí. Fiquem com Deus. Amém.